Primeiras considerações, por favor. Bom, para tratar desse decreto, da Presidência da República sobre a classificação de academias, salões e barbearias como atividade essencial, a gente precisa antes retomar as medidas legais impostas ao cidadão brasileiro pelas autoridades judiciais e políticas aí ao longo dessa crise. O marco zero legislativo da pandemia da Covid-19 remonta a 3 de fevereiro, 100 dias atrás. Nessa data, via portaria, o então ministro da Saúde declarou emergência em saúde pública de importância nacional, aquele acrônimo ESPIN. Alguns dias depois, em 6 de fevereiro, o presidente da República sancionou a Lei 13.979, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento a essa emergência. É importante ressaltar que essa é uma lei federal, portanto aprovada pelo Congresso Nacional eleito, respeitando o devido processo legislativo. No desenrolar da pandemia, essa lei ela foi sendo regulamentada por uma série de medidas provisórias decretadas pela Presidência da República, principalmente pela MP 926, que é de 20 de março. É o caso do artigo 3º da Lei da Pandemia, que estabelece que as autoridades podem adotar, no âmbito das suas competências, as medidas de isolamento e de quarentena, que são medidas aí de supressão do contato social previstas na lei federal. Isolamento é definido como separação de pessoas doentes ou contaminadas e quarentena é definido como restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes. Em ambos os casos, então, isolamento e quarentena, o objetivo é evitar a contaminação e propagação do novo coronavírus. Mas continuando, o parágrafo 8º da Lei Federal determina que isolamento e quarentena deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. E, na sequência, o parágrafo 9º estabelece que o presidente da República determinará quais são essas atividades essenciais por decreto. Então, percebam que até esse momento a legalidade do ato era perfeita. O Congresso eleito aprova uma lei constitucional, o presidente eleito sanciona e a própria lei prevê a sua regulamentação por decreto. Mas, no meio do caminho, tinha um STF no meio do caminho. E em 15 de abril, o Supremo Tribunal Federal resolveu subverter o ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo uma hierarquia inédita entre os entes da federação. Agora, aqui no Brasil, o decreto de um prefeito e de um governador vale mais que uma lei federal aprovada pelo Congresso Nacional. Então, o Poder Executivo estadual e municipal não está mais restrito à observância da lei da pandemia. São governadores e prefeitos que determinam se você, cidadão, pode ou não trabalhar, independentemente dos decretos do presidente da República. Eu vou frisar isso aqui sempre. Por isso, nós vemos aí o surgimento de tantos tiranetes, Por isso, nós vemos aí tantos ditadores enrustidos saindo do armário. São gestores públicos que ameaçam a população com multas exorbitantes e prisão. E foi o STF que abriu essa caixa de Pandora. Foi o STF que lavou as mãos do governo federal, que agora é um mero espectador e comentarista da pandemia, porque os seus atos, na prática, não têm eficácia. Esses abusos aí de autoridade, de prefeitos, de governadores, eles seriam impossíveis se a lei federal da pandemia não tivesse virado letra morta por obra do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, para ficar em 2 exemplos ilustrativos, o parágrafo 1º do artigo 3º da lei da pandemia condiciona as medidas de isolamento e de quarentena a evidências científicas e análises estratégicas em saúde. Isso tornaria já impossível esse mega rodízio de carros em São Paulo, já que a medida é fruto de puro achismo. Debatemos isso aqui, criou mais aglomerações no transporte público e certamente aumentou a curva de contágio na capital desnecessariamente. Outro exemplo, parágrafo 2º, incisos 2 e 3 da lei da pandemia, diz que quem for afetado por medida de isolamento ou de quarentena tem direito a tratamento gratuito e respeito às liberdades fundamentais. Isso inviabilizaria as multas e detenções em São Paulo por não uso de máscara, um item que, na verdade, devia ser distribuído gratuitamente pelas forças policiais. Então, como se vê, os decretos presidenciais, sem nenhuma eficácia, eles são só a ponta do iceberg de uma questão que é muito mais ampla e muito mais preocupante, que é a crise de legalidade gestada pela politização do judiciário. Vamos então ao debate? Augusto e Caio, por favor. Eu começo? O debate, como vocês quiserem. Vamos lá. Eu acho que então você já pega e vamos lá para a discussão, os dois. Então eu começo. Tanto faz. Vamos lá. Acho que a primeira coisa, a gente já discutiu aqui essa questão de competência concorrente ou não do Supremo, então eu não vou cansar o espectador de novo com esse tema. Eu vou só trazer aqui uma reflexão que nós já tivemos especificamente com relação à possibilidade ou não de abertura da economia, um tema que já debatemos várias vezes. Em abrir outros ramos da economia que certamente vão ter um impacto direto no transporte público. Se a gente não quer aglomeração, a gente tem que manter a economia no essencial. E neste momento,
eu acho que barbearia, academia e salão de beleza não é essencial. Bom, doutor, a gente quer evitar, né, o uso do transporte público desnecessariamente. A gente está falando de pessoas que antes utilizavam aí seus automóveis particulares e que agora recorrem ao sistema público, e isso aumenta desnecessariamente as aglomerações. E, de novo, o conceito de essencialidade ele também é muito subjetivo. Sim. É fácil a gente falar em atividades essenciais com a geladeira cheia, né? Pergunta para um autônomo, uma manicure, né? Uma responsável aí por estética, se ela está feliz com a situação e se o trabalho dela não é essencial para a manutenção do padrão de vida e muitas vezes até para a subsistência da sua própria família. Bom, eu já falei aqui sobre a decisão do STF concernente aí a competência concorrente para as questões de isolamento social e, na prática, a gente já verificou que, de fato, essa decisão tirou, né, qualquer eficácia dos decretos presidenciais. Agora, é importante dizer, e aqui eu concordo contigo, que essas medidas do governo federal elas têm caráter simbólico. Você falou na questão de pressionar o Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, ele é responsável, né, por essa aberração jurídica, e também os governadores, né, que estão com passe livre fiscal gentilmente concedido pelo Congresso Nacional. Claro, isso vai impactar o bolso do contribuinte, eles parecem não se preocupar muito com isso. Mas o ponto é que, assim, qualquer coisa que o governo federal fizer requer a anuência do Poder Executivo Estadual ou municipal. E atividades essenciais, acho que como a gente vai concordar aqui, é meramente uma questão de nomenclatura, de classificação, né? Não corresponde efetivamente àquelas atividades fundamentais para a nossa sobrevivência, né? Você trouxe aqui um elemento bastante claro para ilustrar isso, que, segundo o próprio governador do estado de São Paulo, 74% da atividade econômica do estado está sendo mantida. Óbvio que nisso entram questões aí como, por exemplo, a produção industrial, inclusive a produção industrial de itens supérfluos. O que a gente já trouxe aqui para o espectador da CNN, né, que na verdade foi levado ao STF pela Presidência da República, foi aquela situação de crise de demanda, né, com queda de mais da metade nas vendas, né, de um mês para o outro, e a indústria operando em 60% da sua capacidade, né, com 60% de ociosidade, porque na outra ponta não há quem consuma. Agora, falando especificamente sobre os salões e as barbearias, né, antes de abordar a atividade das academias. Nesse caso específico, eu acho que é muito similar a situação que a gente tem, por exemplo, aqui na imprensa, né? São atividades em que existe muita facilidade de estabelecer protocolos de distanciamento social e higiene, né? Isso pelo uso de álcool em gel, máscaras, horário marcado, turnos diferenciados, inclusive para evitar essa situação que você muito bem colocou da lotação do transporte público. E outra coisa, no caso dos salões, né, de beleza e das barbearias, é o reconhecimento de uma realidade observável, né? Eu acho que de todas as atividades aí que foram obrigadas a parar, essa atividade ela permanece ou de forma clandestina ou a domicílio, né? Basta ver a sua barba, doutor, está muito bem feito, nosso cabelo está cortado e por aí vai. Mas brincadeiras à parte... Não está cortado e a barba faço eu. Mas brincadeiras à parte, eu agora voltando para a academia, que eu acho que é um ponto um pouco mais sensível. Existe um grande estereótipo, quando a gente trata de academia, de associar isso àquele estereótipo da estética, né? Você já mencionou aqui a sua vontade de ter a barriga chapada e tal. Mas eu acho que a gente tem que avançar isso, superar esse estigma e começar a pensar em saúde. E aqui vai ser ponto pacífico no debate, que saúde é sim uma atividade essencial, atividade física é essencial. Inclusive, peguei alguns dados aqui da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, referência aparentemente no combate aí ao coronavírus. Eles dizem que o risco de morte é 30% maior nos sedentários, né? Aquelas pessoas que não praticam atividade física, e que o sedentarismo, inclusive, é o quarto principal fator de risco para a humanidade. Ele é gatilho para coisas como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, câncer, né? São verdadeiros carrascos da saúde humana. Então, desde que sejam atendidos também esses protocolos, ou seja, distanciamento social, não superlotar os estúdios das academias, inclusive eu faço aqui uma provocação, por que não abrir os parques, né, que é ao ar livre? Se o problema são os ambientes fechados, para as pessoas poderem se exercitar, né, essa conta vai sair muito alta. Imagina, se aumentar 30% o risco de morte
por sedentarismo. A gente já está pelo menos aí no segundo mês de quarentena. As pessoas, muitas delas, inclusive pessoas do grupo de risco, né, estão vendo a sua saúde decair por impossibilidade de exercício. É muito difícil fazer teleexercício, exige uma disciplina maior, tem menos estímulo, esse tipo de coisa. E eu queria só para fechar, pedindo perdão aí por ter me alongado, tem de novo aquela questão da autotutela do mercado, né? Que vem o meu lado liberal falando. O indivíduo, ele é o maior interessado na sua própria saúde, na saúde das pessoas que ele ama. Ele naturalmente, né, vai adquirir um comportamento cauteloso, um comportamento prudente, para que ele não se infecte e não infecte aqueles que ele ama. Né? Então, eu acho que a questão da flexibilização e da inclusão dessas atividades, ela depende daqueles dois pontos que a gente sempre tratou aqui. O estado de saturação da saúde pública, do sistema, numa determinada região, especialmente dos leitos de UTI, e, finalmente, a expectativa de internações com base no viés da curva de contágio. Então, eu espero que os governadores se sensibilizem, aqueles que podem, né? Há lugares aí em que isso é possível, e também há aquele controle inerente ao mercado, que é o indivíduo decidindo se ele vai consumir aquele produto ou não. Augusto?